Boa noite, meninos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre infecção da ferida cirúrgica. É, ela, é, Essas infecções, elas representam 15% do total das infecções adquiridas durante a assistência à saúde e é a terceira complicação infecciosa mais frequente adquirida no ambiente hospitalar. Essas infecções, elas aumentam a probabilidade de morte para os pacientes que eles estão hospitalizados, há um aumento da necessidade de admissão em uma UTI e também tem porcentagem de pacientes que necessitam de reinternação no hospital, porque essa infecção ela pode ser manifestada após 30 dias de pós-operatório e o paciente ter a necessidade para voltar para ser internado novamente para fazer uso de antibiótico terapia. E a duração dessa hospitalização ela é muito maior, porque o paciente de uma cirurgia sem infecção do sítio cirúrgico, o paciente ele recebe alta mais rápido para fazer o tratamento medicamentoso em casa, que são medicações mais leves, mais para controle de dor. Mas o paciente que está com a infecção do sítio cirúrgico, ele necessita de antibiótico terapia e essas elas variam de 7, 10, 14 dias, dependendo da bactéria ou da infecção que foi instalada nesse sítio cirúrgico, ou às vezes até a necessidade de uma reoperação. Então, assim, fica mais oneroso para o hospital e mais traumatizante para esse paciente. O que são essas infecções? São aquelas que ocorrem como complicação de uma cirurgia, comprometendo a incisão, tecidos, órgãos ou cavidades manipuladas, podendo ser diagnosticada entre 30 dias após a realização do procedimento, até 3 meses, dependendo do procedimento e da presença ou não de prótese. Porque, igual na fratura de fêmur, quando há necessidade do uso de prótese, o organismo, às vezes, ele demora para iniciar aquele processo inflamatório, o processo de cicatrização. E às vezes o paciente ele em casa ele pode começar a apresentar uma rejeição, uma infecção, e isso vai fazer com que ele precise ser reinternado. A microbiota do paciente presente na pele, nas mucosas e no trato gastrointestinal constituem uma fonte importante de patógeno, que podem contaminar o sítio manipulado. Em virtude disso, o risco de desenvolvimento de infecção do sítio cirúrgico pode variar de acordo com o potencial de contaminação da ferida. A gente vai ver novamente esse conceito da classificação da cirurgia de acordo com o potencial de contaminação, tá? E essas infecções do sítio cirúrgico, elas podem ser classificadas em 3 tipos, que é a infecção do sítio cirúrgico incisional superficial. O nome mesmo já diz, vai acometer só a pele e o tecido celular subcutâneo. Infecção do sítio cirúrgico incisional profunda, acomete fáscia e músculo. Infecção do sítio cirúrgico, órgão e espaço, acomete sítios inferiores à camada muscular. Então, abaixo da camada muscular é considerado uma infecção do sítio cirúrgico, seja num órgão específico que foi manipulado ou naquele espaço específico. Exemplo, uma cavidade peritoneal, ok? O potencial de contaminação vai influenciar diretamente na presença da infecção de sítio cirúrgico. Então, assim, uma cirurgia considerada limpa, ela tem menos de 2% de chance de contaminação. As características da cirurgia limpa é a operação eletiva. Então, a gente lembra que tem a classificação da cirurgia de acordo com a urgência. Então, assim, ela é eletiva, então ela vai ser agendada. Não apresenta feridas infectadas. Sítio cirúrgico onde não é encontrada inflamação. Não tem abordagem de vísceras ocas, trato respiratório, geniturinário, digestivo ou orofaringe. Ela é primariamente fechada.
ou drenagem fechada, se necessária, não há quebra de técnica e trauma não penetrante. Alguns dos exemplos dessas cirurgias são herniorrafia inguinal, safenectomia, próteses articulares e cirurgias cardíacas, que são consideradas limpas. Potencialmente contaminada. À medida que vai aumentando o grau de contaminação dessa cirurgia, aumenta-se também a probabilidade de se ter infecção do sítio cirúrgico. Quando ela é potencialmente contaminada, ela tem a probabilidade menor que 10% de ter uma infecção, mas ainda é um número alto se a gente for observar todos os danos que podem causar para o paciente esse aumento dessa probabilidade. Então, assim, quando há abordagem do trato digestivo, respiratório, genitourinário e orofaringe, situações controladas e sem contaminação não usual, que aí são as contaminações da flora bacteriana mesmo, da pele, do nosso organismo, né? Cirurgia geniturinária, quando não há cultura de urina positiva. Cirurgia biliar, quando não há infecção das vias biliares. Então, se for uma cirurgia biliar, mas não tem presença de infecção, ela é considerada potencialmente contaminada. Cirurgias de apêndice, vagina e orofaringe, que não há evidência de infecção ou quebra de técnica. Aí eles dão de exemplo a gastrectomia, transplante de fígado e prostatectomia. Elas são potencialmente contaminadas porque o nosso organismo já tem essa flora bacteriana que ela é do nosso organismo mesmo. Então, assim, quando vai manipular esses órgãos, ele já tem a sua flora bacteriana, a sua microbiota presente nesse espaço. Então, se há um risco de se ter infecção. Contaminada, feridas traumáticas recentes com menos de 4 horas abertas, contaminação grosseira durante a cirurgia do trato digestório, manipulação da via biliar ou geniturinária na presença de bile ou urina infectada, quebras maiores de técnica. É encontrada durante a cirurgia a presença de inflamação aguda não purulenta. Exemplo, colestectomia em paciente com colecistite aguda, amigdalectomia e colectomia. E aí, a probabilidade de se ter uma infecção é de 20%. Dessa pessoa que faz essas cirurgias nesses locais, de se ter uma infecção. E a infectada, ela já vai estar, essa ferida operatória, ela já vai estar infectada, então, assim, a probabilidade de se ter essa infecção é de 30% a 40%, então, assim, é um número muito grande. As características são a ferida traumáticas antigas com tecido desvitalizado, corpos estranhos ou contaminação fecal, trauma penetrante a mais de 4 horas, vísceras perfuradas ou secreção purulenta encontrada durante a cirurgia. Os exemplos dessas cirurgias infectadas enterectomia secundária, a ruptura de vísceras, apendicectomia supurada. Por quê? Porque a apendicectomia supurada, ela já vai ter um processo infeccioso no paciente. Quando ela supura, significa o quê? Ela vai estourar, como se ela estourasse dentro da cavidade abdominal do paciente. Então, sim, vai se ter um aumento da contaminação dessa cavidade. Então, assim, a cirurgia, ela tem um risco de, mesmo que os médicos fazem todas as técnicas de limpeza, de lavagem dos órgãos, para retirar o máximo possível de qualquer restício de inflamação dessa apêndice, ainda corre o risco do paciente ter essa infecção. Os agentes etiológicos e as possíveis fontes de contaminação.
As principais fontes de micro-organismos que contaminam que podem contaminar o tecido manipulado durante a cirurgia e favorecer o desenvolvimento de infecção do sítio cirúrgico são endógenas, isto é, são provenientes do próprio paciente. Então, essa microbiota normal, ela já é do paciente mesmo, ela é endógena, então assim, é do paciente, não é exógena, que é do lado de fora, externo, é algo interno mesmo do paciente, é uma coisa que todos nós temos normalmente circulando no nosso organismo. Esses patógenos, na maioria dos casos, pertencem à própria microbiota do paciente. Menos frequentemente, esses micro-organismos atingem o sítio operatório a partir de alguma infecção que o paciente esteja apresentando durante a cirurgia. Aqui, a gente vai ver quais são essas espécies mais comuns encontradas na microbiota humana normal. Então, assim, é o que a gente realmente já tem no nosso organismo. Então, na pele, a gente pode encontrar Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus, Staphylococcus aureus. Eu não vou ler todos os nomes, não, além de ser complicados, eu quero que vocês entendam que existe esses micro-organismos como forma natural no nosso organismo. Eles servem também para a proteção do nosso organismo. Então, assim, a gente já tem ele circulante no nosso organismo. E a presença deles podem, às vezes, auxiliar que a gente tenha algum tipo de aumente a possibilidade, a probabilidade da pessoa que faz essa cirurgia de aumentar o risco de se ter alguma infecção do sítio cirúrgico. Agora, os fatores de risco para o desenvolvimento dessas infecções do sítio cirúrgico. Como já foi citado, as fontes de contaminação da ferida operatória e desenvolvimento da infecção cirúrgica, porém, a seguir, há de forma resumida e esquematizada os fatores de riscos relacionados ao paciente, ao procedimento cirúrgico e ao micro-organismo, que podem contribuir para a ocorrência dessa complicação infecciosa. Então, sim, são vários fatores que vão favorecer o aumento dessa probabilidade dessa infecção. Fatores de risco para a infecção a gente tem do paciente: idade, obesidade, desnutrição, estadia pré-operatória prolongada, infecção à distância, neoplasias, controle glicêmico inapropriado, imunossupressão, a classificação de ASA. Eu creio que eu já falei com vocês. Se eu não falei, eu vou passar uma aulinha rapidinho só para vocês entenderem que é essa classificação de ASA. Quanto maior o número, mais risco esse paciente tem. Não, nós já vimos sim. Então, ASA 1, o paciente ele não tem nenhuma comorbidade, então, assim, ele é um paciente com menos risco de morte. Mas, quanto maior o número do ASA, mais complicações esse paciente pode ter em decorrência dessa cirurgia. E comorbidades, que são já as doenças que esse paciente já carrega. Temos também os fatores de risco relacionados ao procedimento, desgemação cirúrgica das mãos, isso aí já está relacionada à equipe que vai manipular esse paciente e ao procedimento realizado. Então, a desgemação incorreta, né, das mãos, potencial de contaminação da ferida também vai influenciar, igual vocês viram. Quanto mais contaminadas ou infectada, maior o risco de se ter uma infecção. Duração da cirurgia, cirurgias de urgência. As cirurgias de urgência, igual eu falei, quando fala urgência, a gente já imagina um acidente automobilístico com uma fratura muito grande, no caso de uma apendicite supurada, também ela é de urgência. Então, assim, não tem aquele controle
todo de exames, ela é realmente de urgência. Então, assim, é mais rápida. Às vezes não tem como fazer uma antibiótico terapia profilática com um tempo maior, mas se faz dentro do bloco para diminuir essa chance. Remoção dos pelos, preparo inadequado da pele do paciente, profilaxia cirúrgica inadequada, contaminação intraoperatória, cirurgia prévia, homeostasia deficiente, cirurgia coloretal, preparo inadequado do colo, hipotermia. Igual essa cirurgia do colo retal, vocês viram a lavagem intestinal. Então, assim, os pacientes que vão fazer essa lavagem, essa cirurgia do colo retal, o procedimento de lavagem intestinal, ela é feita com prazo maior, onde esse cólon ele vai ter que estar realmente limpo, sem presença de fezes. Então, assim, se não tiver feito um preparo adequado, esse paciente vai ter restos de fezes e muco nesse cólon que vai contaminar a sua cirurgia. Excessos de pessoas na sala, a gente sabe que a sala cirúrgica, a sala operatória, ela é restrita, então tem que ficar lá somente a quantidade de profissionais necessários para aquele procedimento, não pode ficar transitando, e os profissionais que estão lá dentro têm que estar devidamente paramentados. Ausência ou inadequação do protocolo de curativos. Vocês vão ver um videozinho sobre curativos, como fazer o curativo, para vocês verem as pinças. E às vezes quando faz quando não se tem esse protocolo de como fazer o curativo de forma adequada, pode-se também ter esse aumento da infecção do sítio cirúrgico. Oxigenação, então assim, se o paciente ele não está oxigenando adequadamente, há uma dificuldade também de cicatrização e aumento da probabilidade de infecção cirúrgica. Micro-organismos, colonização prévia, virulência, aderência, inóculo. Então assim, esses são os micro-organismos que vão estar nesse paciente durante a cirurgia. Então, assim, ele já pode ter tido uma colonização prévia que não foi identificada, pode estar com algum tipo de infecção onde tem um alto nível de virulência, onde esses micro-organismos eles vão ter uma aderência maior naquele local cirúrgico. Então, são fatores que podem desencadear essa infecção. Os fatores de riscos que estão destacados em vermelhos são passíveis de intervenção, ou seja, podem ser modificados e constitui-se no alvo das medidas preventivas que serão discutidas a seguir. Então, assim, todos esses tópicos que estão de vermelhos são fatores modificáveis, quer dizer o quê? São aqueles fatores que dá para ser revertido durante... deve ser feito de forma adequada, igual assim, o controle glicêmico inapropriado. Se o paciente ele está com a glicose, a diabetes descompensada, descontrolada, tem que se primeiro controlar a diabetes, a glicose desse paciente, para que ele possa sim ir para a cirurgia. Porque a diabetes a gente sabe que ela auxilia, ela dificulta o processo de cicatrização. Então, se tem uma cicatrização retardada, o paciente ele tem uma alta chance, uma alta probabilidade de ter essas infecções do sítio cirúrgico, porque a ferida dele não cicatriza. Então, o controle glicêmico tem que ser rigoroso e o paciente tem que manter esses níveis glicêmicos de maneira controlada. A remoção dos pelos, igual a gente viu, que é no máximo até 2 horas antes do procedimento cirúrgico, mas tem que dar-se preferência para que essa remoção dos pelos seja feita dentro do bloco cirúrgico. Preparo inadequado da pele do paciente. Quando não se faz a asepsia adequada da pele com clorexidina 2%, faz aquela limpeza adequada, tem também, e isso são fatores que podem ser modificados.
profilaxia cirúrgica inadequada. Então, se o paciente ele não tomou nenhum tipo de antibiótico antes do procedimento, que tem uma dose de ataque que eles dão no paciente antes da cirurgia. Então, assim, dá uma dose de ataque para esse paciente, para que o organismo dele já comece a combater, né? Para evitar mesmo, é profilático mesmo. Contaminação intraoperatória. Então, assim, evitar a manipulação inadequada desse sítio cirúrgico, que isso aí, a intraoperatória é durante o ato cirúrgico mesmo, na sala operatória. Cirurgia coloretal, igual eu falei, o preparo para essas cirurgias retais, coloretais, que vai envolver intestino grosso, intestino delgado, tem que ser feito adequadamente. Tanto o médico quanto o enfermeiro tem que estar bem orientado para fazer tanto o médico fazer a prescrição adequada de uma quantidade suficiente de lavagem, de medicação, que vai realmente fazer com que esse cólon, esse intestino esteja realmente limpo, e o profissional que está fazendo o procedimento saber que realmente ele está sendo efetivo. Excesso de pessoas na sala. Então, assim, a gente já falou que a sala cirúrgica ela é um lugar, uma área restrita. Então, somente os profissionais devidamente paramentados, com máscara cobrindo o nariz, com gorro, os médicos devidamente paramentados com as roupas estéreis, e evitar o fluxo de pessoas que não fazem parte daquela equipe daquele momento. Então, assim, só realmente quem está trabalhando naquela cirurgia que tem que estar dentro da sala cirúrgica. Assistência e inadequação do protocolo de curativo. Então, assim, tem que ter um protocolo de curativo, a maneira correta que é feita essa limpeza para fazer o curativo do paciente, para enviá-lo para o quarto posteriormente. E a oxigenação, igual eu falei com vocês, usa a saturação, o oxímetro, e vai identificar se esse paciente não está saturando adequadamente. E com isso pode iniciar oxigênio no paciente com catéter nasal ou a intubação, dependendo do caso do paciente, para melhorar essa oxigenação. E também a colonização prévia. Então, se o paciente ele já está com alguma colonização prévia, igual numa cirurgia de útero, de estômago, o paciente está com H. pylori, então se já tem uma colonização prévia lá, então tem que se fazer o uso de medicações anterior à cirurgia, para que quando tiver a cirurgia acontecendo, esse paciente já tenha reduzido essa flora bacteriana. Como prevenir as infecções do sítio cirúrgico? As medidas de prevenção têm foco nos fatores de riscos modificáveis e baseiam-se nas evidências descritas na literatura. As estratégias descritas neste manual como estratégias centrais constituem-se num grupo de medidas que devem ser aplicadas em todos os procedimentos cirúrgicos, aliada a esta possibilidade de generalização. Essas são as estratégias com maior nível de eficiência e ou possibilidade de aplicação bem demonstradas nos estudos. Então, se esses slides a gente está fazendo de um manual de controle de infecção do sítio cirúrgico. Então, esse manual foi feito pesquisas mesmo científicas, onde eles entenderam estratégias que podem diminuir a ocorrência dessas infecções do sítio cirúrgico. Então, assim, eles têm medidas de prevenção que podem modificar, diminuir esses fatores modificáveis. Então, entendeu? As coisas que podem ser modificadas, igual eu falei lá em cima, então, assim, eles dão as orientações para que ocorra essa prevenção antes que aconteça mesmo a infecção do sítio cirúrgico. Aí, em relação ao preparo da pele do paciente, utilizar solução antisséptica apropriada no preparo da pele do paciente, clorexidina ou PVPI. No hospital, eles já estão
utilizando clorexidina a 2% para fazer essa desinfecção, essa antissepsia da pele. O agente antisséptico deve ser aplicado com movimentos concêntricos do centro para a periferia, englobando toda a área de abordagem amplamente, inclusive o local da colocação de drenos. Então, se faz movimentos circulares firmes, como se fosse montando um círculo na área operatória com esse antisséptico. A antissepsia da pele deve ser realizada com solução antisséptica com combinação com produtos alcoólicos, clorexidina ou PVPI. Não há antagonismo do CHG e PVPI por incompatibilidade química e ambos os compostos mantêm atividade antisséptica quando aplicados nas mesmas áreas. Então, o uso dos alcoólicos e o PVPI, eles não têm interferências e não devem ser utilizados em região ocular ou otológica. Então, assim, nos olhos ou nariz, ouvido, desculpa. Não devem ser utilizados. Banho pré-operatório com solução antisséptica, pelo menos na noite anterior à cirurgia. Tem hospitais que preconizam um banho à noite e um banho antes da cirurgia, e evitando-se de lavar o cabelo do paciente no dia até 24 horas antes, é recomendado também. Aqui não vai estar escrito, eu acho, porque pode dar interferência lá no bisturi elétrico, tá? Que vai ter a umidade do cabelo do paciente. Recomenda-se o banho pré-operatório com solução de clorexidina degermante a 2%, aplicando do pescoço para baixo nos 3 dias que antecedem o procedimento. Essa medida visa reduzir a colonização da pele e o risco de infecção de sítio cirúrgico. Recomenda-se também o banho com CHG o mais próximo possível do procedimento cirúrgico. Esse CHG eu nunca ouvi falar não, gente. Para banho, podem ser utilizados toalhas impregnadas com CHG, que facilitam o procedimento de banho pré-operatório e não necessitam de enxágue. Preparo da pele cirúrgica, porque esse manual, gente, é do Hospital Israelita. Então, assim, eles têm uma qualidade de atendimento muito maior. Então, assim, tem algumas coisas que a gente nunca ouviu falar, porque o nosso hospital ainda não tem as condições adequadas para os materiais adequados, né, para fornecer isso para os pacientes. Preparo da pele da equipe cirúrgica. Remover anéis, relógios, pulseiras antes de iniciar a degermação ou antissepsia cirúrgica das mãos. Unhas artificialmente são proibidas. Lavar as mãos com água e sabão antes da degermação cirúrgica, se as mãos estiverem visivelmente sujas. Manter unhas curtas e remover a sujidade presente embaixo das unhas com um limpador de unhas, preferencialmente com as mãos sob a água corrente. A degermação cirúrgica das mãos deve incluir o antebraço até o cotovelo, com solução antisséptica com duração de 5 minutos na primeira degermação e 2 minutos nas demais. Eles falam esse valor dessa degermação porque às vezes o médico ele vai fazer 5 cirurgias uma atrás da outra. A primeira degermação da mão dele, e assim, sem intervalo para ele conseguir contaminar a mão muito. Então, assim, ele vai ficar dentro do bloco, já sai um paciente, já entra outro em outra sala. Então, assim, a primeira antissepsia da mão, ela tem que ter duração de 5 minutos. Já nas outras, elas já podem ser 2 minutos, tá? Manter as mãos elevadas e afastadas do corpo, de maneira que a água escorra das mãos para o cotovelo, secar as mãos com toalhas estéreis e colocar aventais e luvas cirúrgicas estéreis. Antissepsia cirúrgica das mãos podem ser realizadas com formulação alcoólica, especialmente destinada para esta finalidade, com efeito residual. O produto deve ser aplicado nas mãos secas. Então, pode ser feita também a asepsia cirúrgica com a formulação alcoólica. Então, sim, com o uso de álcool a 70.
Não deve ser realizada antisepsia cirúrgica das mãos com água e sabão antisséptico e depois, sequencialmente, asepsia cirúrgica com produto alcoólico. Então, sim, se fez uma, não pode ser feito a outra, uma atrás da outra, né? Utilizar uma quantidade suficiente do produto alcoólico para realizar a preparação das mãos e antebraços. Após a aplicação do produto alcoólico, como recomendado, aguardar que as mãos e o antebraços estejam secos antes da colocação da luva. Então, antes tinha-se a escovação, somente a escovação com clorexidina, mas passaram a utilizar e observar que também a antisepsia cirúrgica com o uso de alguma formulação alcoólica também era eficiente. Só que quando é na clorexidina, faz a secagem das mãos com uma compressa estéril. Na alcoólica, espera que os braços estejam secos para calçar as luvas. Outras medidas de prevenção remoção adequada dos pelos, realização da tricotomia. Aqui, eles falam somente se necessária e imediatamente antes do ato cirúrgico com um tricotomizador. Mas tem literaturas que recomendam até 2 horas antes do procedimento. Lembrando que quanto mais próximo do procedimento, menos risco de infecção tem. Não usar lâmina de barbear ou lâmina de bisturi. Então, se em alguns hospitais ainda não tem essa realidade desse tricotomizador elétrico, então faz o uso da lâmina de barbear, mas aí dá-se preferência para fazer essa tricotomia no bloco cirúrgico. Mornotermia e glicemia. Tem que manter o paciente em temperatura normotérmico no período perioperatório, porque igual a gente falou, no bloco as temperaturas são mais baixas, então tem um risco muito grande de hipotermia, e a hipotermia a gente viu que ela vai ser um dos fatores de risco para aumentar a chance de infecção do sítio cirúrgico, então tentar manter o paciente normotérmico, e a glicemia ela tem que estar em controle. Manter o controle da glicemia nos períodos perioperatórios em pacientes diabéticos e não diabéticos, tendo como alvo níveis glicêmicos menores que 180 mgdl, miligrama de mercúrio. Então, sim, tem que manter essa glicemia controlada. Quanto mais próximo dos valores normais, melhores, porque vai influenciar diretamente nessa possibilidade de infecção cirúrgica. A profilaxia antimicrobiana adequada. Administrar o antibiótico somente quando indicado e no momento adequado para atingir níveis séricos e teciduais adequados durante a incisão e a manipulação do sítio cirúrgico. Então, vocês devem ter estudado em farmacologia que todas as medicações ela tem aqueles picos, que são onde há aquele aumento dos níveis séricos da medicação. Então, assim, é o pico da ação dessa medicação. Então, se determina um tempo, dependendo da ação dos antibióticos, faz assim, toma-se um Keflin, ele tem o pico dele em 1 hora. Então, esse paciente vai tomar esse antibiótico 1 hora antes da incisão cirúrgica, para que no momento da incisão cirúrgica, da cirurgia em si, esse antibiótico ele esteja no auge, no pico da sua ação no organismo do paciente. Escolhas antibiótico de acordo com as recomendações da HIAE, que onde fala sobre... São os manuais que tem todas as recomendações farmacológicas, tá? E aí isso aí já é do farmacêutico, do médico, do anestesista e do médico. Infundir completamente o antibiótico em até 1 hora antes da incisão ou do garrote pneumático. Exceções. Tem essas 2 medicações que aí inicia-se 2 horas. A vancomicina é muito usada, essa outra eu não conheço. Suspender a prescrição do antibiótico em 24 horas de pós-operatório na maioria dos procedimentos e 48 horas para cirurgias cardíacas. Então, assim, o paciente sem infecção, ele não há necessidade de manter o uso de antibiótico.
Então, se faz essa dose que é chamada de ataque ou 1 hora antes ou 2 horas antes da incisão cirúrgica e suspende essa medicação 24 horas após o procedimento. Porque não há necessidade, é só mesmo para não deixar que cresça nenhum tipo de infecção no paciente. Mas não há necessidade que ele se mantenha em uso desse antibiótico, só se depois ele vier a desenvolver uma infecção cirúrgica. Administrar a profilaxia antimicrobiana em partos cesáreos em até 1 hora antes do início da incisão cirúrgica. Cuidados com o ambiente e estrutura. Manter a ventilação da sala cirúrgica com pressão positiva e filtro EPA. Esse filtro EPA está sendo muito solicitado agora devido ao coronavírus, porque ele vai realizar essa troca de ar, né? E ele faz no mínimo 15 trocas de ar por hora. Então, se o ambiente ele vai ficar ao máximo sem nenhum tipo de micro-organismos circulantes no ar. Manter a sala da porta fechada, a porta da sala fechada, da sala cirúrgica, limitar o número de presenças na sala, esterilização de todo o instrumental cirúrgico, não utilizar a esterilização flash, que é aquele que a gente viu na cirúrgica 1, como rotina ou alternativa para a redução do tempo da esterilização. Então, se pode se querer fazer só essa esterilização em flash, mas ela não é. Ela pode ser utilizada, mas ela não é indicada em todos os casos, porque o risco de se ter alguma infecção, alguma contaminação até ser utilizado esse material é muito grande. Limpeza terminal, mecânica do piso na última cirurgia do dia. Não é indicação de técnica de limpeza diferenciada após cirurgias contaminadas ou infectadas, porque independente das cirurgias, a limpeza terminal ela tem que ser total. Limpeza em desinfecção concorrente entre procedimentos, valorizando as superfícies mais tocadas e a limpeza de equipamentos. Rigor na paramentação cirúrgica e manutenção de barreiras máxima no ato cirúrgico. Higienizar as mãos com procedimento alcoólico ou água e sabão nos 5 momentos recomendados, antes de contato com o paciente, antes do procedimentos limpos ou assépticos, após o risco de exposição com fluidos corporais, após contato com o paciente e após contato com a superfície próximas do paciente. Higienizar as mãos antes e após manuseio de ferida. Utilizar técnicas assépticas para execução do curativo, que vocês vão ver no videozinho. Utilizar luvas estéreis e produtos estéreis no contato com as feridas. Para atingir o sucesso, recomenda-se que adequada profilaxia antimicrobiana, então, assim, envolve os anestesistas, farmacêuticos, enfermeiros. A utilização do antibiótico deve ser compulsória para cirurgias indicadas. Introduzir esse item no checklist do controle do centro cirúrgico. Adequação da tricotomia adequada, então garantir padronização adequada dos materiais aparadores elétricos, utilizar cartazes de sinalização, educar o paciente, remover navalhas ou barbeadores do hospital, controle glicêmico, implementar um protocolo para controle de glicemia de todos os pacientes cirúrgicos, checar regularmente o nível de glicose no sangue em pacientes com hipertermia e, dependendo do resultado, fazer o tratamento. Definir responsabilidades quanto ao controle de glicose. Normotermia. Utilizar cobertores elétricos no pré-operatório, durante a cirurgia e na recuperação pós-anestésica. Utilizar fluidos endovenosos aquecidos, em temperatura ambiente morno. Utilizar mantas sobre os pacientes na mesa cirúrgica, utilizar toucas e meias desde o pré-operatório, controlar o ar-condicionado das salas, a fim de evitar o resfriamento excessivo da sala cirúrgica. Aí, gente, aqui na parte de baixo do slide vai ter as categorias. Todos esses que a gente falou, deixa eu tentar aumentar aqui. Quando
quando tiver escrito A1 no final dessas indicações, significa o quê? Que são medidas fortemente recomendadas, apoiadas em estudos experimentais, clínicos ou observacionais bem desenhados. Esses estudos clínicos são estudos científicos que uma equipe faz. Então, assim, tem aqueles estudos que são experimentais, que eles vão fazer um experimento em determinada população. E outros tipos também, tem aqueles de embasamento teórico. Então, assim, quando a categoria for 1B, são medidas fortemente recomendadas, embasadas por certos estudos experimentais, clínicos ou observacionais bem desenhados e forte embasamento racional teórico. Então, assim, eles pegam esse conhecimento de vários estudos clínicos que tiveram, observacionais, experimentais, desses escritores, desses autores, e eles vão entender quais são que tiveram, a partir desses testes, eles conseguiram concluir que esse tipo de cuidado é de categoria 1B, porque eles são fortemente recomendados a partir desses artigos que foram estudados. Então, se eles têm um forte embasamento teórico. Categoria 2, são medidas sugeridas, apoiadas em estudos clínicos ou epidemiológicos, sugestivos ou baseadas em forte racionalidade teórica. E o 4, quando não tem nada escrito, não tem nenhuma recomendação, assunto ainda não está resolvido, não há evidência suficiente ou falta de consenso quanto à sua eficácia ou efetividade. Então, quando não tem nada escrito, não tem nenhuma recomendação relacionada em pesquisas cirúrgicas, em pesquisas científicas, mas falta-se ainda um consenso desses autores sobre o assunto. Eu vou mandar para vocês o link de 2 vídeos, tá? Que é a retirada de pontos e a técnica do curativo, para vocês verem, ok? Tenham uma boa noite e até amanhã.